Fala comigo, galera, Vini na área, como é que vocês estão? Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, o canal onde a gente fala bastante aí sobre o mundo das apostas esportivas, dicas, palpites, análises e muito mais conteúdo super bacana aqui pra vocês, beleza? Então, ó, se você chegou agora, clica no link aqui, ó, vem pro grupo do Telegram, lá a gente faz as melhores análises no ao vivo, no jogo quando tá rolando, tá? Em cantos, em handicap, em gols. Aqui no YouTube a gente solta a primeira pré-análise de um dia anterior e lá no canal a forra vem pesada, fechou, galera? Bom, deixa aqui embaixo já nos comentários também o que vocês estão achando, se tá da hora, o que tá faltando, se eu deixo mais alguns conteúdos exclusivos aí pra vocês. Tô devendo pra vocês um videozinho do mercado de cantos, vou deixar um videozinho do handicap também. Prometo do fundo do meu coração, tava muito corrida as coisas, mas prometo do fundo do coração que em breve vou trazer muita coisa bacana pra vocês aqui no YouTube, fechou? Bom, hoje, sexta-feira, dia 17 de março, eu tô gravando um videozão já pra amanhã, sabadão, dia 18 de março. Amanhã, grade completa, grade forrada, muito jogo mesmo. Começar às 7h30 da manhã lá na Turquia e parar, cara, só depois das 8 da noite no Paulista, no Campeonato Carioca. Então tem muita coisa, fechou? Então sem mais enrolação, vem comigo, bora pro vídeo que tem muita coisa boa pra amanhã, fechou? Então, pra gente começar a nossa pré-análise aqui de sabadão amanhã, tá? A gente começa às 7h30 da manhã lá na Liga Turca, na Superliga Turca. A gente tem o jogo do Kazimpasa recebendo um Hamamespor, tá? Jogo muito bom, muito pegado, ambos os times desesperados, tá? O Kazimpasa é o 14º colocado com 24 jogos, 7 vitórias, 4 empates e 13 derrotas, 25 pontos, tá? Tá exatamente um ponto acima do primeiro da zona de rebaixamento, que é o Istanbulspor, que vem numa arrancada impressionante, depois a gente fala dele. Recebe em sua casa um Hamamespor. O Hamamespor é o pior time da competição, tá? Como visitante tem uma das piores campanhas, apenas 3 vitórias fora de casa. E olha que engraçado, como mandante o Kazimpasa tem mais derrotas do que vitórias, beleza? Então assim, jogo muito disputado, jogo de desesperados, tá? O Hamamespor precisa vencer, se ele vencer ele vai a 24 pontos aí e sai da zona de rebaixamento. Então essa briga na parte de baixo do Campeonato Turco tá bem bacana, tá bem disputada, então muito atenção em operar, não é porque é o último colocado que não tem chance de ganhar ou nada, beleza? Bom, dados importantes dessa partida pra gente estar buscando aqui. O Kazimpasa, ele perdeu 5 dos últimos 6 jogos, tá? Vem de 5 derrotas nos últimos 6 jogos. E jogando em casa nos últimos 5 jogos, o mercado de ambas marcas bateu, tá? Ele vem, se a gente olhar aqui, se não me engano, são 3 empates. O Kazimpasa jogando em casa, ele vem de 1 empate, 3 vitórias e 1 derrota, porém o ambas marcam bateu em todas elas, beleza? Já pro lado do Hamamespor, a gente tem um dupla chance a seu favor em 3 dos últimos 4 jogos. Isso aí deu uma levantada nele. Ele estava muito mal na competição. E o ambas marcam bateu em 6 das últimas 7 partidas, tá? Os últimos jogos do Hamamespor, ele vem de... Ó, ele vinha de 7 derrotas. Ele vinha de 7 derrotas e ele teve um empate e uma vitória contra o Trabzonspor fora de casa, tá? O que eu gosto muito nesse mercado aqui, pra gente dar uma olhadinha. Ambos os times são times de poucas médias de gol, tá? Uma média de 1.25 do Kazimpasa, uma média de 1.26 do Hamamespor, porém são times que sofrem bastante gols, tá? Ficaram sem sofrer gols, o Hamamespor só 4% dos jogos e o Kazimpasa 17% dos jogos sem sofrer gols, beleza? Então assim, jogo muito pegado, jogo muito disputado. Quero estar buscando aqui o mercado de ambas marcam pela necessidade de ambos os times vencerem e tá pontuando na partida, tá? O Hamamespor com a vitória se livra ali, fica um pontinho de sair da zona de rebaixamento e o Kazimpasa abre 3 pontos aí do primeiro time na zona de rebaixamento. Então jogo muito pegado, jogo muito disputado. Atenção no mercado de cantos para esse jogo, então acordem cedo no sabadão, fechou? Então ambas marcam odd 1.53. Logo depois, a gente continuando na primeira divisão da Turquia, 1h da tarde, a gente tem o jogo entre o Besiktas e o Istanbulspor. Besiktas, terceiro colocado, recebe o Istanbulspor, que é o primeiro, 16º colocado, tá? O primeiro na zona de rebaixamento. O Istanbulspor era o lanterna da competição, porém vem de 3 vitórias seguidas, tá? Se a gente olhar aqui, ó, os últimos jogos do Istanbulspor eram, cara, oscilando bastante, mas ele emplacou 3 vitórias seguidas, tá? Contra o Konyaspor, que é o time de meio de tabela, o Alanyaspor meio de tabela e o Sivasspor meio de tabela, mas foram 3 vitórias convincentes, 1-0 fora de casa, 2-0 e 3-0 em casa. Jogo muito bacana, enfrenta o Besiktas. O único problema disso é toda vez que o Istanbulspor enfrenta times de alto escalão, da primeira prateleira que a gente fala, Besiktas, Galatasaray, Fenerbahçe, Istambul Basaksehir, então sempre que ele enfrenta esses times, ele acaba perdendo e perdendo feio, tá? Então assim, dados pra gente buscar nessa partida aqui,
O Besiktas, ele tem um dupla chance ao seu favor em 9 dos últimos 9 jogos e ele marcou primeiro em 5 das últimas 6 partidas. O Istanbulspor, como eu falei anteriormente, ele vem de 3 vitórias seguidas e ele marcou em 4 dos últimos 5 jogos. Apenas em um jogo ele não marcou. Então vai ser um jogo pegado. Istanbulspor tem a necessidade de vencer para espantar a zona de rebaixamento e o Besiktas, que está na cola ali do Fenerbahçe e do Galatasaray, precisa vencer também, porque o Adana vem logo em seguida e o Trabzonspor também, média de 5, 4 pontos aí de diferença do Istambul Basaksehir até o Besiktas, brigando por essa vaga de Europa League e vaga de Champions League do ano que vem. Porque para mim o título já é do Galatasaray. Galatasaray tá uma arrancada absurda, fechou? Bom, se a gente olhar aqui, ó, ambos os times são times que sofrem poucos gols. O Besiktas tem uma média de 1 ponto gol sofrido e 1,75 feito. Já pro lado do Istanbulspor, inverte o papel. Ele sofre bastante gols, uma média de 1,96 e faz poucos gols, tá? Então vamos ter um ataque muito poderoso contra uma defesa bem fraca e bem frágil do Istanbulspor, tá? Não tem como a gente correr, é buscar aqui o ML do Besiktas, tá muito fraco, tá muito pequena essa odd, leva pro ao vivo e espera jogar uma odd 1.5 se der tempo de bater. Ou então faz uma duplinha com alguma outra coisa aí e coloca essa vitória do Besiktas. Fechou, família? Bom, pra gente continuar, jogo agora válido pela segunda divisão da Turquia, a TFF1, que é a segunda divisão da Turquia. A gente tem 2 joguinhos que eu separei bem bacanas pra gente estar olhando, tá? O primeiro deles é o Rizespor recebendo o Altay que aprontou com a gente no nosso grupo de alavancagem. O Altay, ele vinha de 7 jogos sem vencer, se a gente olhar aqui, ó. Então, os últimos jogos do Altay eram 7 jogos sem vencer, uma das piores campanhas, tá? Não é à toa que agora ele foi para 13º, mas estava lá embaixo. Uma das piores campanhas e recebeu o Elpspor, ele viajou para enfrentar o Elpspor e acabou ganhando de 1-0, tava uma pressão absurda do Elpspor, absurda mesmo, e aí teve um escanteio pro Elpspor. Desculpa aí que a cachorrada quer participar do vídeo. Teve um escanteio ali pro Elpspor e aí os zagueiros se adiantaram ali, foram tentar avançar para fazer o gol e acabou que deixaram o atacante, cara, sozinho, sem nada. O goleiro cortou, o atacante ficou cara a cara com o gol, meteu o gol e aí fez 1-0 aqui. Foi essa vitória do Altay, tá? Mas o Altay é um time que vem hoje na 13ª colocação, como eu falei para vocês. Ele vinha muito, muito mal mesmo, ó. Com essa vitória, foi a 25 pontos, ele tava lá na zona de rebaixamento, tá? O Rizespor é um time que tá brigando ali junto com o Pendikspor e o Kosei para ter essa terceira colocação aí no quadrangular. Lembrando que na segunda divisão é o seguinte, os 2 primeiros times já têm o acesso automático e do 3º ao 7º eles fazem um quadrangular final aqui para ver quem vai ter a terceira vaga de acesso à primeira divisão, beleza? Então assim, vai ser um jogo muito pegado, um jogo muito disputado. O Rizespor tem que vencer, ele vencendo ele vai a 46 pontos, encosta aqui no Koseriguku, tá? Então jogo muito pegado, dados para essa partida importante, tá? O Rizespor tem uma dupla chance a seu favor em 3 dos últimos 4 jogos e ele sofreu gol em 6 dos últimos 6, ou seja, não vem perdendo, mas a zaga vem sofrendo bastante gols. Já o Altay, ele marcou em 8 dos últimos 10 jogos, ele teve um under 2,5 em 5 dos últimos 6 jogos, beleza? Então aqui a gente tem ataque promissor com uma defesa que sofre poucos gols e um ataque bem fraco com uma defesa que sofre bastante gols. Mesma coisa do jogo passado ali do Besiktas, aqui são lados opostos, fechou? Não tem como a gente correr. Para mim, esse jogo é um jogo para vitória do Rizespor, tá? Mas também me agrada muito o mercado de under 2,5. Por que o mercado de under 2,5? O Altay é um time que se defende muito bem na competição. Tem um ataque muito fraco, mas tem uma defesa que se defende muito bem na competição. E pra gente estar pegando aqui o mod de 1,44 no pé live na vitória do Rizespor, vamos estar buscando aqui o under 2,5, porque creio que se o Rizespor abrir o placar, o Altay vai tentar empatar e vai ficar naquela trocação clara. Mas como falei, o Altay é um time que se defende muito bem, então under 2,5 gols. Fechou? Bom, 1h da tarde, continuando na segunda divisão da Turquia, a gente tem o Genkli, tá? Vou falar Genkli porque é o Genkli Birlig, para não ficar muito grande. O Genkli recebe o Sanspor, que é o atual líder da competição, depois do tropeço do Elpspor pro Altay na última rodada, assumiu, tá 1 ponto à frente aí, com o mesmo número de jogos, tá? Então, Sanspor líder recebe o primeiro colocado da zona de rebaixamento. Então, o Genkli joga em casa, ele jogando em casa como mandante, tem a pior campanha, 12 jogos, 2 vitórias apenas e 8 derrotas, tá? E recebe o visitante, que é um dos melhores visitantes da competição. Não tem como a gente fugir aqui da grande superioridade do Sanspor, ainda mais agora que ele assumiu a liderança, cara, não vai querer vender barato e não vai querer perder
essa liderança de maneira alguma, fechou? Dados importantes, o Jenkins, ele é o pior mandante, em 12 jogos ele tem apenas 2 vitórias, ele tem um under 2,5 batendo em 4 dos últimos 4 jogos, tá? Ou seja, é um time que não produz muito no ataque, vou mostrar pra vocês daqui a pouco, e uma zaga que sofre gols todos os jogos, impressionante, beleza? Pro lado do Samsunspor, ele é um dos melhores visitantes, está com apenas uma derrota na competição em 12 jogos, e ele venceu 7 das últimas 8 partidas. Marcou o primeiro em 8, marcou nas 8, não perdeu 8 e marcou 2 gols ou mais em 6 partidas. É absurdo a campanha do Samsunspor para subir de divisão junto com o Elfspor, tá? Então assim, o que a gente tem? Um ataque com uma média de 1.80 gols sofridos contra uma defesa com uma média de 1.75 e aqui um ataque de 1.08 gols feitos contra uma defesa do Samsunspor muito sólida e muito consistente, beleza? Cara, não tem como a gente correr. Se a gente buscar os últimos jogos entre eles, a gente tem uma superioridade do Samsunspor. Se eu não me engano, o Jenkins não ganhou do Samsunspor ainda, tá? Tivemos um 2-0 pro Samsunspor, empate e um 3-2 pro Samsunspor. Ou seja, desde 2011, quando se enfrentam, o Genk não vence o Samsunspor, fechou? Então assim, não tem como a gente correr. Essa odd tá muito valorizada por ser um jogo fora de casa, tá? Mas pra mim é vitória do Samsunspor, odd 1,83, filezinho do boi, beleza? Saindo da Turquia, vamos dar um pulinho lá na Inglaterra, que a gente tem 2 joguinhos que eu separei para vocês, tá? O primeiro deles, o Southampton enfrenta o Tottenham. Southampton, último colocado da competição, jogou contra o Manchester na rodada passada e acabou tropeçando com o Manchester com um jogador a mais. O Manchester teve o Casemiro expulso logo no começo e quase que o Manchester ganha esse jogo ainda em cima do Southampton, tá? Então o Southampton, 27 jogos, 6 vitórias, 7 empates e 17 derrotas. É o time que tem mais derrotas na competição. Para mim, é um dos times aí que vai brigar ponto a ponto no final do campeonato para ser rebaixado. Porém, uma vitória amanhã, ele vai de 22 pontos para 25 pontos e passa o West Ham, passa o Leicester e encosta no Everton e sai da zona de rebaixamento, beleza? Já o Tottenham, com 48 pontos, ele tem 27 jogos, 15 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. Uma vitória do Tottenham, coloca o Tottenham em terceiro colocado e fique aguardando o jogo do Manchester United, beleza? O legal é o seguinte, o Tottenham já está fora da Champions League, está fora da Europa League, então só joga o campeonato inglês e vai ter como prioridade essa classificação aí para a Champions League direta, tá? Dados importantes da partida, o Southampton não vence 4 dos últimos 5 jogos e teve um under 2,5 em 5 das últimas 6 partidas. Já pro lado do Tottenham, também não vem numa fase muito boa, ele não venceu 3 dos últimos 4 jogos, ele tem um under 2,5 também em 6 das últimas 7 partidas. Ambos os times com poucos gols feitos, tá? O Tottenham com uma média de 1.81 gols feitos, o Southampton 0.74, porém o Southampton leva bastante gols e o time do Tottenham, impressionantemente, também sofre bastante gols, tá? Então assim, os últimos confrontos entre eles, a gente tem uma superioridade do Tottenham, mas não muito grande, uma superioridade pequena. 4-1 pro Tottenham, 3-2 pro Southampton, empate, 2-1 pro Tottenham e 5-2 pro Tottenham, tá? Gostei muito de um mercado aqui. Vejo o Tottenham como favorito sim, mas o Southampton em casa, pela necessidade dele de sair, de espantar o rebaixamento, vai jogar todas as suas fichas, vai tentar atacar o Tottenham do começo ao fim do jogo, tá? E pra mim, o mercado de under 2,5 tem muito valor nessa partida, muito mesmo, assim como o mercado de over 1,5, tá? Por quê? O Southampton precisa vencer e o Tottenham quer vencer para encostar ainda mais nos líderes e garantir essa vaga sua para a Champions League. Como essa odd 1,33 está muito esmagada mesmo, leva para o ao vivo e vê se ela bate 1,50, 1,60, já vejo muito valor, tá? Jogo under, como vocês sabem, não sou muito de indicar jogo under, sempre que eu indico jogo under acaba aí que sai 30 gols no jogo, tá? Mas esse jogo, o cenário indica que vai ser um jogo under, porque se um dos times abrir o placar, vai tentar segurar esse resultado, porque a vitória serve pro Tottenham e a vitória é surreal pro Southampton, beleza? Bom, continuando, 2h30 da tarde, o Chelsea recebe o Everton no clássico entre Chelsea e Everton, tá? Chelsea, 10º colocado, parece que encontrou o caminho das vitórias, recebe o Arsenal, que é o 15º colocado. Chelsea, como disse para vocês, não creio que tem chance aqui de classificação para a Champions League, porém está já nas quartas de final, nas quartas de final da Champions League, e recebe nada mais, nada menos que o Real Madrid. O sorteio saiu hoje de manhã, então Chelsea e Real Madrid fazem o primeiro jogo, se eu não me engano, em Madrid, e o segundo jogo na Inglaterra, mas depois eu confirmo isso aí para vocês, beleza? Então assim, jogo muito pegado, jogo muito disputado, vejo o Chelsea um pouco favorito sim, por isso essa odd 1,45, porém, temos que ver como é que o Chelsea vai entrar para esse jogo, beleza?
O Chelsea, ele venceu 3 dos últimos 4 jogos e ele marcou primeiro em 3 dos últimos 4. Geralmente, quando marca, acaba vencendo suas partidas, tá? Já pro lado do Everton, o Everton não venceu 3 dos últimos 4 jogos e sofreu 2 gols ou mais em 7 das últimas 10 partidas. É um time que vem sofrendo bastante, tá? E quando se enfrentam, temos uma superioridade pequena do Chelsea, mas temos uma superioridade. Chelsea 1-0, depois teve 1-0 Everton, empate, 2-0 Chelsea e 1-0 Everton. Então assim, jogo disputado, jogo pegado, jogo truncado. Pra mim é uma superioridade do Chelsea, gosto muito do ML do Chelsea na odd 1,45 e gosto também do mercado de under 2,5 gols na odd 1,73. Mas deixo aqui para vocês como dica principal a vitória do Chelsea numa odd 1,55, né? Isso, 1,45, espera chegar a 1,50 e mete ficha nessa vitória do Chelsea, beleza? Bom, logo depois a gente dá um pulinho lá na Itália, que a gente tem um jogo bem bacana entre a Udinese e o Milan, jogo às 16h45, 15 para 5 da tarde. Udinese 10º colocado, Milan 4º colocado, porém o Milan tem como prioridade a Champions League, tá? O Milan que vai enfrentar o Napoli, o terror do Milan vai se enfrentar, então teremos umas quartas de final italiana na Champions League. O Napoli, cara, já é o campeão italiano, não tem como, então o Milan vai sofrer bastante nesse jogo contra o Napoli, fechou? Já a Udinese vem 10º colocado no campeonato, 8 empates, 8 vitórias, 11 empates e 7 derrotas, soma 35 pontos. Com a vitória, o time da Udinese encosta ali na Juventus, tá? Fica 37, 38 pontos e acaba encostando a Juventus ali e fica na bota da Atalanta que joga hoje, fechou? Então assim, jogo pegado, jogo disputado, o Milan, ele tem uma dupla chance a seu favor em 6 dos últimos 7 jogos e um under 2,5 também em 6 dos últimos 7, ou seja, ou ganha ou empata com poucos gols os últimos jogos do Milan. Já a Udinese, ela não venceu 6 das últimas 7 partidas e dentro de casa ela vem de 3 empates e uma derrota, tá? Os confrontos entre eles, Milan 4-2, empate, empate, empate e Milan 2-1, ou seja, desde do dia do mês 11 de 2020 que a Udinese não vence o Milan jogando no San Siro ou jogando em casa, fechou? Ambos os times são times que sofrem poucos gols, tá? A média de 1.15 e 1.27, falharam em marcar em 23% a Udinese e 15% o Milan, e sem sofrer gols em 31 e 27, média muito parecida de times sem sofrer gols, tá? Gosto muito do mercado de gols no HT, tá? Gosto muito, essa odd tá 1,50, tá? Me agrada muito já no ao vivo, e pegar a mod mínima 1,50. Gosto bastante. A Udinese quando joga em casa é um time que toma iniciativa e o Milan no contra-ataque é um time muito bom, beleza? Mas leva para o ao vivo, espera o jogo começar e ver qual vai ser a tendência de ambas as equipes, tá? Se o Milan vai começar em cima da Udinese ou se o Milan vai segurar e vai tentar jogar num contra-ataque. Então leva para o ao vivo e vê a melhor análise que a gente vai ter lá, beleza? Bom, lá na Espanha, a gente tem 2 joguinhos que eu separei pra gente, tá? O primeiro deles, o Rayo Vallecano, meio de 15, recebe o Girona em casa. Rayo Vallecano que começou a temporada, cara, voando. Tinha expectativas de ver o Rayo Vallecano jogar até uma Champions League aí, pelo que vinha fazendo. Mas descambou na classificação agora, tá? Tá apenas na 7ª colocação. Recebe o Girona, que é o 12º colocado. Uma vitória do Rayo, coloca o Rayo na 6ª colocação aqui, passa o Villarreal e fica encostado no Betis, tá? Mas, não sei se o Rayo ainda briga aí por essa vaga aí da Champions League. Europa League pode ser que brigue, mas essa vaga da Champions League vai ficar muito disputada entre Betis, Real Sociedad e Atlético de Madrid, fechou? Já o time do Girona é um time de meio de tabela que a vitória aí não vai mudar muita coisa, tá? Não vejo ele brigando lá embaixo com o Getafe e com o Valência e também não vejo ele brigando na parte de cima, tá? É um time que tá cumprindo tabela, que tá em meio de tabela e vai jogar contra o Rayo Vallecano, beleza? Dados importantes. O Rayo Vallecano não venceu 4 dos últimos 5 jogos e sofreu o primeiro gol em 3 das últimas 4 partidas, tá? Já pro lado do Girona, a gente tem o Girona com ambas marcam batendo em 3 das últimas 4 partidas e o over 2,5 gols, tá? Um time que sofre muitos gols e faz bastante gols, batendo em 3 das últimas 4 partidas. Os últimos jogos do Girona é um jogo de muitos gols, tá? 1-0 aqui para o Atlético de Madrid, aí tivemos um 3-2, 3-2, 6-2, 2-0, então é um time que faz e sofre bastante gols, beleza, galera? Bom, não tem como a gente correr aqui, não vou pegar a vitória do Rayo Vallecano pelo momento e pela fase que o Rayo Vallecano vive, porém, um mercado que me agradou bastante aqui é o mercado de cantos, tá? O Girona, quando joga fora de casa, tem uma média muito alta de escanteios. Então, mais de 2 cantos para o Girona ter na partida, pagando uma odd 1,55, para mim,
tá super desajustada, essa odd tinha que estar aí 1,30, 1,40, beleza? Então pega esse mercado de cantos aí, mais de 2 cantos a favor do Girona, fechou? 5 horas da tarde, o Atlético de Madrid recebe o Valência, jogo muito bacana, Atlético de Madrid, terceiro colocado e Valência o 17º, Valência precisa urgentemente da vitória para afastar essa má fase que vem, tá? Como falei pra vocês, o Valência ele tem 25 jogos, 13 derrotas, tá? É o time junto com Almeria e Elche, o time que mais perdeu no campeonato espanhol. Isso que a gente tá falando do Valência, que é um time de prateleira A do campeonato, tá? E vem brigando muito lá embaixo. Já o Atlético de Madrid parece que encontrou o seu futebol, vinha tropeçando bastante entre empates e derrotas, mas nos últimos jogos do Atlético de Madrid, o Simeone achou a melhor posição aí e vem de 1, 2, 3, 4, 5, 6 aí, 6 vitórias e 3 empates, tá? Então é um time que, pô, empatou com o Real Madrid com um jogador a menos aqui, empatou com o Getafe jogando em casa, ganhou do Osasuna, ganhou do Celta de Vigo, ganhou do Atlético de Bilbao, ganhou do Sevilla de 6-1, então parece que pra mim o Simeone achou a melhor escalação e achou o melhor jeito do Atlético de Madrid jogar, beleza? Não tem como correr, pra mim aqui é vitória do Atlético de Madrid, o Valência vai ter que se expor e se der contra-ataque, o time de Griezmann e companhia é muito forte, beleza galera? Bom, saindo aqui da Espanha, a gente tem 2h45, um jogo válido pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, da Carabao Cup. A gente tem um jogo entre Manchester City e Burnley, jogo muito bacana, jogo muito disputado, tá? Muito pegado mesmo, porque o Burnley é o primeiro colocado da EFL Championship, que é a segunda divisão, vem numa campanha absurda. Para mim o Burnley já é o vencedor do campeonato, já subiu, e para mim já é o campeão também antecipadamente aí da segunda divisão, beleza? E o Manchester City é o segundo colocado da primeira divisão, vem aí brigando ponto a ponto com o Arsenal, disputa vai ser acirradíssima nesse final de campeonato. Arsenal, que foi eliminado da UEFA Europa League, então pode ser que dê uma balada aí, tá? E o Manchester City vai enfrentar nada mais, nada menos que o Bayern de Munique nas quartas de final da Champions League. Cara, que jogaço. Vou deixar uma dica pra vocês aqui, pra quê? Essa odd 1.18 pro Manchester, legal se o Manchester vier com o time titular, se o Manchester tiver e mostrar pra gente que quer vencer essa partida, que quer jogar essa partida, que vai vir com a vontade, beleza, tá bacana essa odd 1.18. Porém, se o Manchester acabar poupando alguns jogadores, eu não vejo valor nenhum nessa odd 1.18 a favor do Manchester, tá? O Manchester, ele marcou primeiro em 12 das últimas 13 partidas e ele venceu 4 dos últimos 4 jogos, tá? Então vem numa invencibilidade muito grande. Já o Burnley, na segunda divisão do campeonato, tá? Ele não perdeu 10 dos últimos 10 jogos, ou seja, tem uma dupla chance ao seu favor em 10 dos últimos 10 e marcou primeiro em 4 dos últimos 5. Cara, é o seguinte, o Burnley vai jogar todas as suas fichas, como falei, já é o campeão para mim antecipado aí da EFL Championship, só não deu ainda porque matematicamente o Sheffield tem chance ainda de encostar no Burnley, tá? Mas para mim o Burnley vai, cara, complicar a vida do Manchester City se o Manchester City vier com o time reserva, tá? Se vier com o time titular, esquece vitória do Manchester, mais de 3 gols na partida, aí é pancadaria sem pensar, beleza? Gosto muito do mercado de gols, o mercado de over 2,5 gols, por quê? Se o Manchester poupar jogador, o Burnley vai achar a brecha e vai tentar buscar essa vitória. E com o gol do Burnley, o Manchester City vai para cima e vai tentar virar ou quem sabe até empatar, levar para uma prorrogação. Então, over 2,5 gols me agrada muito para esse jogo, fechou? E por último, para a gente encerrar a noite, a gente tem a semifinal do Campeonato Carioca, o jogo da volta entre Fluminense e Volta Redonda, jogo no Maracanã. Primeiro jogo 2-1 pro Voltaço, tá? Voltaço que, cara, impressionante o que fez, acabou se classificando na Copa do Brasil. Então, tá numa campanha surreal o time do Volta Redonda, tá? Com o Lelê que vai ser jogador do Fluminense, acabou marcando um gol no primeiro jogo, comemorou o gol, o Diniz falou que é normal, então é isso, vida que segue, vamos que vamos, beleza? O Fluminense, ele venceu 5 dos últimos 6 jogos, só perdeu pro Volta Redonda, tá? E teve um over 2,5 batendo em 4 dos últimos 5 jogos, beleza? Pro lado do Volta Redonda, ele marcou primeiro em 9 das últimas 11 partidas e teve um dupla chance ao seu favor em 6 das últimas 6 partidas. Então assim, cara, essa vitória do Fluminense a 1,22 não me agrada muito, tá? Não me agrada muito. O time do Volta Redonda não é um time bobo, é um time muito bem montado por sinal, tá? Muitas coisas ao seu favor. Média de 2,45 gols, tá? Entre o campeonato e a Copa do Brasil. Média de gols sofridos também muito bacana. O Fluminense é um pouco mais consistente no número de gols e sofre poucos gols. Mas assim, não me agrada essa vitória do Fluminense numa odd 1,22, nem que a vaca tussa, tá? Gosto muito do mercado de under goals. Por que under goals? Menos de 2,5 gols, odd 1,90. O empate classifica o Volta Redonda.
O Volta Redonda vai vir totalmente fechado, 2 linhas de 4. E quando o Volta Redonda abriu 2-0 no Fluminense no jogo de ida, se fechou e o Fluminense foi difícil de furar o bloqueio do Volta Redonda, tá? O Maracanã é um campo muito grande, então o Volta Redonda tende a vir todo fechadinho. O Fluminense pode ser que se canse muito rápido e essa odd pra mim tá muito desregulada por esse motivo. Fluminense, 1-0 Fluminense, o jogo vai para os pênaltis. E 0-0, Volta Redonda se classifica. Para o Fluminense classificar direto, ele tem que fazer 2 gols. Creio que isso aí não vai acontecer, tá? Até porque o Volta Redonda é muito perigoso nos contra-ataques. Fechou, família? Então, under 2,5 é a dica que eu deixo para vocês, beleza? E galera, como vocês sabem, clica no link, vem pra Forbet. Forbet, a melhor casa de aposta nacional, depósito por Pix, saque por Pix. E amanhã, sabadão, vai ter aquele bingão odd 15 lá na Forbet que eu vou deixar nos stories do meu Instagram, beleza? Então clica no link, vem pra Forbet e faz o cadastro, fechou? Então galera, vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, que ajuda bastante a gente continuar crescendo cada vez mais nessa comunidade do YouTube, fechou? Fiquem com Deus, excelente final de semana pra todo mundo, chama pra forra e vamos, fui, aquele abraço.